Muito bem, já estamos de volta com muita coisa interessante para você pensar e mudar aí na sua saúde, no seu ambiente. Vamos juntos. Nas últimas décadas, o conceito de cidades ecologicamente equilibradas e sustentáveis tem sido pautas de interesse mundial. E por isso todos os países, de alguma forma, têm investido esforços em diminuir os danos causados à natureza. A preservação do meio ambiente não é responsabilidade só do governo, não. Eu e você podemos contribuir para o desenvolvimento sustentável da cidade, mesmo quando a gente age sozinho. É isso mesmo. E é sério, as suas ações têm impacto muito maior do que você imagina. E para entender melhor sobre como podemos contribuir, nós vamos conversar com o professor, biólogo e doutor em ecologia, Dr. Maurício Lamano Ferreira, aqui no Vida e Saúde hoje. Só que você também pode participar. Então, olha, para fazer isso é só mandar sua mensagem para a gente através do WhatsApp. O número é o seguinte, 12 982660004. Só presta atenção no DDD, você já sabe, né? Todo dia eu falo, o nosso DDD é 12, porque se você mandar para o mesmo número, mas outro DDD, a sua mensagem vai chegar para outra pessoa. Mas você também pode fazer um caminho mais rápido, mais fácil, que é apontar o seu celular para esse códigozinho aparecendo aqui. Faz como se você fosse tirar uma foto, aponta a câmera para cá e você vai ser direcionado para o nosso contato aqui do WhatsApp. Bem mais fácil e rápido. Aí você manda aqui sua pergunta, tentaremos tirar as suas dúvidas aqui e não esquece de dizer de onde você está falando e o seu nome. Combinado? Vamos para o que interessa. Doutor Maurício, tudo bem? Olá, Teru, tudo bem? Prazer. Obrigado. Eu que agradeço, prazer enorme ter você aqui com a gente, falando de um assunto tão importante, tão relevante, tão atual. Obrigada, professor. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Cuidar do planeta é essencial para que a gente consiga viver aqui, aproveitando o máximo possível das coisas boas que a natureza ainda nos proporciona, né? E a gente foi para as redes sociais perguntar para as pessoas o que elas andam fazendo para garantir que o meio ambiente esteja recebendo os cuidados que ele merece. Vamos conferir as respostas? Cuidar da natureza é um dever de todos nós. O bem que fazemos a ela acaba retornando para a gente em forma de saúde e bem-estar. Vamos às redes sociais para matar a curiosidade e saber o que as pessoas andam fazendo para cuidar do meio ambiente. O Jovair disse que está separando lixo orgânico e reciclável. Parabéns, Jovair! É ponto para a natureza. A Fabiola contou pra gente que além de separar o lixo, evita comprar demais e tem trocado o plástico pelo vidro. É isso aí, Fabiola. Quanto menos compramos, menos lixo geramos. As embalagens reutilizáveis fazem toda a diferença nos cuidados com o planeta. A Patrícia também está preferindo alimentos que são descascados e não desembalados. O meio ambiente agradece, Pati. Outra ideia super legal é a da Sônia, que cultiva tomates orgânicos. Ela conta que faz compostagem e que sempre faz mudas frutíferas para plantar nos arredores do bairro onde mora. Esse bairro deve estar lindo, Sônia. Parabéns pela iniciativa. A Heloídes também arrasou. Ela disse que recicla garrafas PET para plantar flores. A vida é mesmo mais bonita quando tá florida, né, Heloídes? Ah, e ela contou que tem aprendido muito com o nosso programa e que tá mudando os hábitos alimentares. Que legal, Heloídes, é isso mesmo. Muita saúde para você. E por último, quem deu altas dicas foi a Daniela. Olha só, ela conta que separa o lixo reciclável, não desperdiça água e lava as escadas e calçadas com água reutilizada da máquina de lavar. Que maravilha, Dani! Você com certeza tem dado ao meio ambiente o carinho que ele merece. Parabéns! Quantas iniciativas legais, né? E olha que essas são apenas algumas ideias inspiradoras para você começar a cuidar do meio ambiente. Então, mãos à obra! Eu não sei se a Ana Min escolheu aqui, professor, só as respostas para te deixar todo orgulhoso, porque eu achei que muitas pessoas deram ideias e atitudes, mostraram, né, deram testemunho de atitudes super legais para manter o planeta em ordem e atitudes sustentáveis, não é isso? Isso mesmo, Teru. Acho que o pessoal falou alguns exemplos assim que são exercícios de cidadania, né? Compete a todos nós
exercermos esse nosso dever, né? E estão de parabéns aí pelo que eles comentaram. Professor, explica pra gente qual é o verdadeiro conceito de cidade sustentável. Olha só, uma cidade sustentável, Teru, é uma cidade que ela olha tanto para o setor social, econômico e ambiental, né? Se nós olharmos, por exemplo, as grandes cidades brasileiras ao longo do século XX, eram cidades que cresceram muito rápido, com um grande olhar para o capital, mas pouco olhar para o ambiental. Haja visto o legado que nós tivemos. Então, uma cidade sustentável é uma cidade que olha para esse tripé: meio ambiente, economia e os aspectos sociais. Claro, todo esse tripé aliado recebe hoje também o conceito de cidade inteligente, né? Porque uma cidade sustentável é uma cidade inteligente. Esse conceito parece um pouco distante de muitas realidades aqui no Brasil, professor, mas eu queria que a gente, até a Vida e Saúde, né, dando esse espaço, falando sobre esse assunto, a gente vai mudando um pouco a nossa cultura, o pensamento do que a gente pode fazer. Como é que uma cidade sustentável vai impactar na saúde pública, por exemplo? Assim, uma cidade sustentável é uma cidade que planeja, por exemplo, o uso estratégico das áreas verdes, né? Existe na literatura científica muitos trabalhos que reportam uma forte associação entre uso de espaços verdes, parques, praças e benefícios à saúde física e mental. Isso muitas vezes é reportado como a pessoa que normalmente frequenta espaços verdes, ela tende a se motivar mais a praticar exercícios, a buscar um momento de contemplação, se liberar um pouco do estresse do dia a dia. Então, a literatura científica traz, assim, centenas de trabalhos, né, fortalecendo, mostrando essa forte relação entre frequência, uso de espaços verdes e saúde coletiva de uma forma geral. A gente trouxe um dado interessante aqui de economia. Quando a gente investe em saneamento básico, R$ 1 se torna uma economia de R$ 9 gastos com o sistema de saúde público, por exemplo. Super interessante esse dado do Ministério da Saúde. Isso mesmo, Teru. É difícil, a gestão pública atualmente, ela está muito voltada para apagar incêndios e resolver alguns problemas emergenciais, mas pensando no planejamento estratégico para a área da saúde e meio ambiente, você fazer um investimento nesses aspectos de saneamento, melhorar a qualidade de vida das pessoas, está associado a menos casos de internação e menos gastos com o tratamento dessas pessoas que estão vulneráveis, aí, perdendo a qualidade de vida, né, nas margens, nas franjas das grandes cidades, principalmente. E é interessante que se o governo, se a sociedade olhar por esse ponto, por esse lado, vai entender que às vezes um investimento em infraestrutura ou saneamento básico, por exemplo, talvez ela não vai ter aquele atendimento imediato no sistema público de saúde, mas lá na frente a gente vai colher frutos muito bons, né? Muito melhores do que a gente tem hoje. Professor, explica pra gente se existe como prevenir ou reduzir os impactos de catástrofes naturais. Teru, existe sim, isso é muito discutido e aplicado, por exemplo, na comunidade europeia, Estados Unidos e alguns países da Ásia. Existem alguns conceitos como, por exemplo, adaptação baseadas em ecossistemas ou soluções baseadas na natureza. São conceitos novos, né, bastante debatidos na comunidade científica, mas que devem ser aplicados à gestão pública. Por exemplo, utilizar áreas verdes para que esse espaço, essa água, em períodos de altos índices de precipitação, seja armazenada nesses espaços verdes e, com isso, minimize esse escoamento superficial, nós vamos ter, então, um menor efeito, por exemplo, de enchentes e gastos, claro, com saúde pública, com inúmeros prejuízos que nós conhecemos em áreas que são topograficamente desfavoráveis nas cidades, né? Além disso, ter mais árvores na cidade está associada à minimização de ilhas de calor, ou seja, a temperatura ela se mantém mais estável. Pessoas que são debilitadas, idosas e que apresentam alguns problemas de saúde, elas são mais vulneráveis quando a amplitude térmica é muito alta, chega a 10, 11 graus. Então, ter uma cidade mais arborizada, com amplitudes térmicas menores, por exemplo, na estação seca, pode estar associado, então, a uma economia mesmo monetária por conta dos cofres públicos.
Gente, olha só, e ele falou de alguns benefícios aqui, já fiquei pensando, fora o benefício visual, que acalma quando a gente enxerga o verde, as plantas têm esse poder, fora o benefício da respiração, que a gente vai falar daqui a pouquinho aqui também. Aliás, professor, a gente tem aqui uma ilustração muito interessante sobre árvores, você estava falando aí dos benefícios, né? Existe uma melhor maneira de escolher, ou uma melhor maneira não, uma melhor escolha quanto às árvores que a gente planta na nossa calçada, planta no nosso quintal? Todas as árvores contribuem para o nosso meio ambiente? Teru, isso é um ponto fundamental. As árvores, elas têm um papel muito importante, como eu disse, na umidificação da atmosfera. Para você ter ideia, uma árvore adulta pode chegar a transpirar 400 litros por dia. Quase uma caixa d'água que ela manda de água para a atmosfera por dia. Imagina um parque inteiro. Além disso, as folhas das árvores, elas têm o potencial de atenuar a contaminação atmosférica. E, claro, as folhas, elas possuem alguns apêndices epidérmicos na superfície dela, como pelos ou escamas. Elas são diferentes morfologicamente, que essas características podem reter mais poluentes. Ou seja, elas podem ser ótimos filtros, né, melhorando a qualidade do ar da população. Mas perceba que não é qualquer árvore que tem o mesmo potencial de atenuar essa poluição. Existem árvores ainda sob estudos, né? Tem grupos de estudos debruçados sobre isso. Algumas árvores são mais eficazes do que outras nessa retenção da contaminação atmosférica. Professor, você está querendo dizer que alguns tipos de árvores, obviamente estão sendo estudadas, elas conseguem filtrar melhor a poluição, por exemplo, os agentes que são tóxicos, que fazem mal para a nossa saúde, do que outras árvores que estão ali embelezando e tudo mais, mas que de repente o filtro vai falhar, olha só, inclusive vai falhar feio. Isso mesmo, Teru. Existem árvores que pela morfologia das folhas, elas são mais apropriadas para oferecer serviços, né? Tanto o serviço de atenuação da poluição aérea, quanto a transpiração de água, como foi dito. Então, dependendo da morfologia e das características fisiológicas da planta, ela passa a ser mais eficiente, tanto para transpirar água ou para atenuar os poluentes que são emitidos pela frota automotiva, pelas indústrias e tudo mais. Então, existe sim uma característica. Eu gostaria, se você me permite, Teru, só de chamar atenção para um ponto. É muito importante que, ao plantar uma árvore, o munícipe, né, o cidadão de bem, que está bem intencionado, comunique os órgãos públicos, porque existem outros problemas associados ao plantio, né, de árvores nas ruas, nas calçadas. Então, existe uma questão ecológica chamada espécies exóticas, invasoras. Então, isso dá um problemaço para manejar, né? Então, é importante que as pessoas, ao se disponibilizarem a plantar uma árvore, comunique lá a autoridade de meio ambiente do município e peça, em alguns municípios, autorização para ela. Porque existem cidades como São Paulo que é proibido o plantio sem comunicar a Secretaria de Meio Ambiente. Legal, então vamos fazer isso orientado ou bem orientado pelos profissionais que podem nos ajudar. Professor, você não vai nem contar para a gente quais seriam essas árvores melhores, que ajudariam melhor o planeta? Olha só, existem uma característica, né, uma classificação na botânica, na ecologia vegetal, que é chamada de grupos funcionais. Árvores que têm um crescimento rápido, por exemplo, elas tendem a ter uma capacidade hidráulica muito maior, né? Existem muitos, só de plantas com flores, existem mais de 85 mil espécies conhecidas, né? Assunto para outro programa, então. Assunto para outro programa, mas em geral nós podemos entender que essas árvores ecológicas de rápido crescimento são as que têm uma capacidade de transpiração muito mais eficiente. Legal. Bom, boa dica já. Quais são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, ou ODS, né, que o Brasil faz parte, professor? A gente preparou aqui um resuminho, mas eu queria que você explicasse para a gente o que significa isso. Ok. Teru, no começo desse milênio, diversos países do mundo entraram num acordo nessas conferências organizadas pela ONU para que se promovesse alguns objetivos
que trouxesse uma equidade de oportunidades e de condições para as pessoas dos diversos países, né? Por exemplo, isso se iniciou em 2002 até 2004 com os objetivos do Millennium. Existiam 8 objetivos a serem alcançados, né, pelos países, pelas cidades em geral, de diversas partes do mundo. Em 2015, a ONU fez um novo evento e ela estabeleceu 17. Ela ampliou a quantidade de objetivos a serem alcançados. E o que são esses objetivos? Esses objetivos, eles visam uma busca de melhor qualidade para as pessoas e uma melhor qualidade de saúde planetária. Legal. Por exemplo, um desses objetivos, ele preconiza o fim da pobreza. Outro, o saneamento e água potável para todo mundo. Um outro objetivo preconiza a criação de cidades sustentáveis e saudáveis. Então, existem 17 objetivos que os países signatários devem incorporar em suas políticas públicas, municipais, estaduais e federais. Tá certo. A gente escolheu 5 itens, ou resumimos aqui em 5 itens para comentar: assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos. Ou seja, não importa a classe, não importa muito a cultura, a gente tem que tentar alcançar ou levar saúde e bem-estar para todo mundo. A segunda seria assegurar a gestão sustentável da água e saneamento básico. Você já comentou um pouco aqui também, professor. Isso mesmo, isso é fundamental. Esse ponto que você colocou, Teru, ele tem uma forte relação com aspectos econômicos, que foi citado anteriormente. A questão de cada R$1 gasto pelo Estado em saneamento, se economiza R$9 em tratamento. E isso está associado à melhor qualidade de vida da população de uma forma geral. Vale muito a pena. Olha aqui, reduzir a desigualdade dentro dos países, você comentou aqui também. Tornar as cidades inclusivas, seguras e sustentáveis. Tá tudo muito interligado, hein, professor? Sim, sim. Na verdade, esses 17 objetivos, eles são contemplados em um monte, né? Mais de 160 metas a serem alcançadas pelas cidades e municípios. Se nós pararmos para pensar e buscar uma palavra-chave, nós poderíamos dizer que todos eles se enquadram numa questão de respeito. Respeito ao próximo, respeito ao planeta, respeito à próxima geração, por exemplo. Muito bom. E essa daqui também não está longe de respeito, não. Tomar medidas para combater a mudança climática e seus impactos. Respeito com a natureza, mais uma vez. E é um respeito ativo, né? Não é só aquela coisa de, tudo bem, eu respeito, eu cuido. Não, o que você está fazendo para que a gente não tenha impactos tão terríveis, né, nas mudanças climáticas? Isso mesmo, Teru. As mudanças climáticas, elas são particularmente perigosas. Existem alguns modelos matemáticos que predizem para 2030 e 2050 alguns cenários de extremos climáticos, como a seca de 2014 e 2015, ou um número maior de dias com chuva, um volume maior, talvez concentrado em menos dias. São cenários que podem trazer implicações econômicas e sociais. Então, fazendo a nossa parte, nós, cidadãos de bem, munícipes e o governo fazendo a sua parte, nós provavelmente minimizaremos esses quadros de extremos climáticos futuros. Muito bem, muito obrigada, professor. Parece que chegou uma interação aqui enquanto a gente estava conversando. A Roseli, de Balneário do Camboriú, ela disse o seguinte: eu faço reciclagem de lixo, separo o lixo orgânico do lixo comum e faço compostagem. Com isso, planto minhas verduras e árvores frutíferas no terreno. Também uso a água da máquina de lavar roupa para lavar a calçada e fazer limpeza. Olha aí um exemplo de atitudes pessoais que vão impactar o todo, né? Sem dúvida, é uma atitude conceitualmente sustentável. Ela está nesse comportamento envolvendo um aspecto ambiental, um aspecto econômico, porque, claro, ela também está economizando e está reaproveitando a água, e social, porque ela consome menos água, permitindo uma maior distribuição para aquelas pessoas que são menos favorecidas pela rede de distribuição. Então, é um conceito exemplar, é um conceito clássico de sustentabilidade. Parabéns para ela. Parabéns mesmo. E parabéns para todos vocês que estão aí pensando em maneiras de interagir diferente com o nosso planeta, com o seu vizinho, com as pessoas, com a comunidade em geral. Professor, muito obrigada. Que Deus te abençoe e até a próxima aqui no Vida e Saúde, viu? Amém. Eu que agradeço. Bom, a gente faz um rápido intervalo agora. Na volta tem
estreia por aqui, você vai se mexer com os exercícios do quadro Mexa-se, exercícios que vão deixar o seu corpo mais ativo e flexível. E ainda tem essa receita de bolo de ameixa aqui para você fazer junto com a gente no Vida e Saúde. É já já, não sai daí não.